Dia, Ana. Um prazer Bom estar aqui com dia, bom dia. vocês. Bom dia, Luciene. Bom dia, Vitória. Tudo bom, Obrigado Rê? pelo convite. Bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui. Essa discussão é fantástica. Eu sempre aprendo. Só de ficar aqui para pegar o finalzinho da discussão, você já aprende um pouquinho, né? E o jeito que a Luciene pensa realmente a gente pode aprender sempre. Mas tem uma coisa do CrossLink para infecção, que eu escuto isso já há muito tempo, que é a questão do melting, né? Então, eu já vi vários pacientes que estavam com o processo infeccioso talvez relativamente controlado, e o CrossLink entrou para estabilizar aquela desorganização do colágeno, do turnover do colágeno. Então, tem trabalho que bota a córnea com aquelas enzimas de digestão, e aí você faz uma córnea com CrossLink, uma córnea sem CrossLink, você vê que existe uma estabilização do, desse processo. Então, é mais uma coisa para se pensar. E eu acho que eu Uhum, vou mostrar algumas coisas aqui que pode ajudar a fazer algum tipo de ideia, porque o confocal é muito bom, o confocal dá imagem muito boa, mas eu acho que talvez o OCT, qualquer OCT hoje em dia, você tem uma imagem boa com espectro domain, com swap source, você consegue fazer imagem boa do tecido, fazer o que a gente chama uhum. de biópsia ótica. Isso talvez seja interessante correlacionar. Bom, Renato, eu estou incumbida aqui de te apresentar. Eu não tenho o teu currículo em mãos, mas é um prazer enorme a gente estar recebendo você, que é um estudioso não só de cirurgia refrativa, mas também de métodos diagnósticos e métodos propedêuticos para ceratocone e cirurgia refrativa. Claro que você deve atuar em muitas outras áreas na oftalmologia, mas é a sua principal área de publicações é essa que a gente tanto vê e fica orgulhoso de você estar publicando bastante, trazendo informações a respeito de uma matéria que é tão importante. O Renato, ele mora no Rio de Janeiro, ele atua na Universidade Unirio, né, Renato? É professor da nossa pós-graduação, que também traz, é professor orientador da pós-graduação, que também traz não só novos pós-graduandos, mas bastante conhecimento para todo o grupo. Eu sei que o Renato, eu não sei se você ainda é, mas é presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa. Você pode também se apresentar, Renato. Ana, obrigado. Eu ser apresentado por você já é minha apresentação. Eu sou É, apresentado pela professora. imagina, imagina. E ser amigo de todos vocês já é uma apresentação. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu posso talvez botar aqui um pouco dos slides, que já talvez ajude a gente a elaborar aqui essa coisa. Mas a Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, se eu puder falar 10 segundos sobre ela, é uma sociedade que o Mauro conhece bastante. Eu conheci, na verdade, essa sociedade através do impacto no Brasil, e uma das pessoas que influenciou muito foi o Mauro Campos. Eu lembro que o Ednei Nascimento era o presidente da Sociedade de Cirurgia Refrativa, ele estava falando sobre um artigo que eles conseguiram publicar, eu acho que era um caso de infecção em LASIK, e a ISRS sempre foi o centro de inovação e ciência em cirurgia refrativa, de passar de procedimentos controversos para uma, uma sociedade cientificamente bem entendida. Hoje eu sou o presidente emérito da sociedade, a Deep Dalrymple é a presidente atual, e a gente fica feliz de ver que a sociedade, hoje independente, está, vamos dizer assim, seguindo um caminho. E eu convido todos vocês a entrar no site isrs.online. Essa sociedade é uma sociedade que tem muito do Brasil nela. O Brasil é uma das delegações maiores de sócios e de membros, e ela é organizada pelo time da Planeta W, que é o Ricardo Carvalho, que é um- uma pessoa que vocês devem conhecer bastante. Ele é muito competente na agência dele para fazer essa organização do site. Então, tudo que vocês precisarem do site, o Ricardo pode rapidamente tá ajudando. Mas a Denise e a Vitória me pediram para falar sobre Pentacan, interpretação do Pentacan, né? E eu acho importante a gente destacar. Eu trabalho com várias empresas, e claro, incluindo a Óculos, né? E tem esse projeto, dois projetos que eu tenho que são importantes para mim hoje, que é o Brain, que é junto com o professor Aidro Machado, que é pós-graduando aí da Unifesp, está terminando a pós-graduação com chave de ouro, e um trabalho de educação que eu faço com muita orientação do meu amigo Milton Yogi, que também é uma pessoa conhecida por vocês.
E o que me motiva a estar aqui é a gente ensinar. A gente ensinar, porque se você quer sucesso, você tem que ensinar o que você sabe, praticar de acordo com o que você ensina e ter humildade para continuar sempre perguntando, que eu fico super inspirado nessa discussão de vocês no início. Mas a primeira pergunta que eu faço para vocês, eu queria que isso fosse talvez um pouco aberto. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, me interrompe. O que é o Pentacan? O Pentacan é um tomógrafo de córnea, e o tomógrafo de córnea é diferente do topógrafo de córnea. A evolução da avaliação da córnea começa pela avaliação central do reflexo da córnea, e depois o Plácido começou a fazer um pouco mais do que a região central com esses reflexos dos discos de Plácido, que são essas, tipo uma raquete, e essas distorções que a Polaroid, a câmera de fotografia da Polaroid, trouxeram para o Amsler para poder calcular, ele fazia medidas matemáticas da geometria desses círculos, dessas elipses, desses contornos, para poder derivar a curvatura da córnea. Quando veio a possibilidade de fazer isso computadorizado, Steve Kleiss foi uma das pessoas que mais trabalhou na translação das imagens de plástico com os mapas, e tem uma história clássica que o Dick Lindstrom falou como é que você quer ver então, que tinha muitos gráficos. Ele falou, eu quero ver ao vivo e a cores, eu quero ver um mapa de cores. E esse mapa de cores é o que a gente trabalha no nosso dia a dia. Mas a superfície é diferente da avaliação tridimensional. Então, a topografia é diferente da tomografia. E esse editorial de 2010 ainda tem relevância hoje, não só para falar da tomografia, mas de formas diferentes de fazer tomografia. Além do Scheinflug, que tem o OCT, e você tem a ultrassom de alta frequência. E o ultrassom de alta frequência e o OCT tem vantagens e limitações em relação ao Scheinflug. O Scheinflug rotacional é o que a gente usa hoje em dia, e tem vários aparelhos no mercado. Eu gosto sempre de lembrar que o primeiro foi o Orbiscan, na época da minha residência ainda, o doutor Tadeu Civintal. Eu lembro que a gente chegou o primeiro Orbiscan sem ainda o disco de plástico, e fazia uma translação horizontal. E hoje tem também um aparelho chamado VX-130, que é muito interessante, ele faz uma translação superior e inferior. Mas todos os outros, eles fazem essa rotação que faz uma avaliação mais detalhada. Eu lembro que em 2012 a gente completou 10 anos do Pentacan. Eu recebi o primeiro Pentacan em 2004 e recentemente a gente completou 20 anos de Pentacan. E a gente tem muita informação e uma família de aparelhos. Mas qual é o primeiro elemento que a gente tem que considerar quando interpreta o Pentacan? Isso eu pergunto para vocês. Alguém tem alguma sugestão para falar sobre qual seria o primeiro elemento que você tem que considerar para interpretar o Pentacan? Qualidade do exame. Excelente, Mauro. Essa é a segunda questão que eu preocupo. Na verdade, talvez a terceira questão que eu preocupo. Tem uma coisa antes de você começar a interpretar o Pentacan que você tem que pensar. Em função do nosso tempo, eu gostaria de fazer isso uma discussão, porque a gente é muito rico. Eu faço esse exercício com vários colegas, tenho o privilégio de aprender com eles. Muita gente fala a qualidade do exame, o pessoal fala o mapa de curvatura anterior, o mapa de paquimetria, aí tem gente que já vai para o Belli Ambrosio, o Zernick. Eu falei, a primeira coisa que você considera. A primeira coisa que você considera para interpretar qualquer exame é a história clínica e a pergunta que você está fazendo. E o Pentacan, para um paciente que vai fazer cirurgia refrativa, que é um candidato à cirurgia refrativa, que quer operar, é diferente de um Pentacan que um paciente que já operou. É diferente de um Pentacan de um paciente que você tem um ceratocone que você está acompanhando, ou que você fez algum tipo de procedimento, de um paciente que a Luciene, por exemplo, fez um transplante, quer ver como é que está o astigmatismo para tirar um ponto. Então, a pergunta clínica é fundamental. E se a gente tem isso em mente, a gente tem uma estratégia para direcionar essa interpretação. Então, eu gosto muito desse livro do Simon Sinek, que é você começar com o porquê. E depois do porquê, você tem que pensar no como. No como é você ter uma avaliação bem estruturada e considera esse QS. Primeira coisa que eu olho é o tipo de exame que é feito, que seria a segunda coisa, se é um exame, que você está olhando na sua frente. Se você vai fazer o Pentacan ou se você está analisando um Pentacan, um exame de Pentacan que já foi feito. Então, quando esse exame de Pentacan já foi feito, esse caso aqui, o paciente foi feito o exame de 2008, você tem que olhar a qualidade do exame.
Aí você vai olhar a qualidade do exame, a data e o contexto. Então, aqui eu sei que esse aqui é um exame pré-operatório, esse B aqui é um exame pré-operatório de um paciente que fez um LASIK com flap fino, fino com o mixerátomo ou com fento segundo, isso importa pouco, mas o flap é fino se ele não é planar, ele é semiplanar. Você tem um leito residual acima de 300, um PTA abaixo de 0,4, o paciente teve uma evolução para ectasia, apesar de uma relativa melhora da visão sem correção no início, ele teve uma ectasia. E aí você começa a avaliar os mapas. E aí, quando você vai para os mapas, você tem que pensar os mapas de curvatura, aí você tem curvatura sagital e tangencial, e cada mapa você tem que olhar a escala de cores. Então, uma vez você vendo a qualidade do exame, você vai para os índices que esses exames vão gerar. O astigmatismo central, que é a partir dessa ceratometria, a gente chama simulada, porque ela tenta simular o que o Javal faz, e você tem aqui o aspecto central, a esfericidade, que você pode mudar de acordo com a área que você está medindo, se você vai calcular isso, essa esfericidade média em grau ou em milímetro. Depois você vai ver os índices de espessura. Aqui você tem a paquimetria central, o valor dela, e a posição do ponto mais fino em relação ao 00, que é o eixo de fixação do paciente. E você tem a paquimetria no centro da pupila. Então, esses números, eles são importantes porque quando você faz uma paquimetria ultrassônica, a técnica é você anestesiar o paciente e perpendicular à córnea no Purkinje, que seria o ápice da córnea, ou no centro da pupila, que é onde você vai estar eventualmente medindo com ultrassom. Você pode também fazer aquele mapeamento. Eventualmente a gente aprendeu a fazer isso na época ainda da residência, do início do fellow, que fazia com ultrassom. O volume de câmara anterior e a profundidade de câmara anterior, você tem que ver se ela é interna, ou seja, do endotélio, ou externa, que é a partir do epitélio. E, é claro, se você vai fazer um estudo de uma lente fáscica, você tem que medir do endotélio, porque senão você vai ter que subtrair a espessura, e aí você fica com um cálculo mais complexo a ser feito. O ângulo da câmara anterior, esse ângulo que ele mostra aqui é o ângulo horizontal, e ele mostra aqui o diâmetro da pupila. Esse diâmetro da pupila ele é pouco importante em relação à questão da pupila mesópica, porque a luz azul ela faz uma certa miose, mas é um número importante, principalmente para você ver se o paciente foi dilatado nesse momento do exame, o que muda um pouquinho a geometria da câmera anterior. E aqui você vê o mapa diferencial, né, o mapa do segundo exame. Você vê aqui, uma das coisas que eu sempre fico na dúvida é quando você tem aqui 7/1 de 2010 e aqui 2/7 de 2008. Como aqui é 2008, 2010, eu sei que esse exame é depois desse, por causa do ano. Mas eu nunca sei se é 7 de janeiro ou se é 1º de julho. Isso é uma questão que eu já pedi para botar uma letrinha, 2 letrinhas aqui, para fazer o mês, mas é uma dúvida que eu sempre fico procurando na idade alguma coisa acima de 12, que aí eu sei onde é que está acima de 12. Se é no primeiro ou no segundo número, eu sei que aquele é o que indica o dia. A diferença desses dois exames, você vai ter um mapa, e esse mapa ele me ajuda em vários sentidos em relação a o que está acontecendo. E eu gosto sempre de colocar o exame mais recente menos o exame mais antigo. Porque aí você vê se está vermelho, é quem curvou. Se está mais azul, ou menos do que o 0, você vai ter um aplanamento. Então, aqui é a escala que eu honro o Steve Kleiss, a escala de 1,5 absoluta, que é uma escala boa, mas tem muita convergência e divergência em relação à escala. E esse caso aqui, na escala de Kleiss, tem esse amarelinho. Esse amarelinho é, para muita gente, uma anormalidade. E aí a gente fez um trabalho. Esse trabalho foi para a variabilidade da classificação subjetiva. Vários colegas, vários amigos aqui do Brasil participaram desse trabalho. E a gente viu que, nesse caso, a classificação de 0 a 4, 0, 1, 3 e 4, não tem 2 na classificação do Brad Rundeman, ela teve uma moda de 0, mas ela variou de 0 a 3. Depois, esse mesmo caso, numa outra escala, essa é a escala de meio. Essa escala de meio é uma escala normativa que usa a paleta de cores clássica do ICIS. Essa escala trouxe uma classificação de 0 a 4, não de 0 a 3, mas a moda continua ainda 0. E é interessante que dos 11 examinadores, só 2 tiveram
uma consistência, não uma concordância total, mas uma consistência sem diferença estatisticamente significante nas classificações de 25 casos de uma escala com a outra. Então, a gente pode dizer que a escala impacta experts examinarem uma topografia e classificarem 0 normal, 1, 2, 1, 3 e 4, de acordo com Brad Runneman. E aí você tem índices objetivos. E esses índices objetivos você tem da face anterior, da face posterior para a elevação. A elevação aqui, você tem a elevação com Best Fit Sphere. E a primeira coisa que você tem que olhar aqui é esse diâmetro de 8. Então, quer dizer que ele conseguiu, tanto na face anterior como na face posterior, fazer uma medida da melhor esfera de referência para a elevação anterior e posterior. Aí ele faz uma exclusão. Essa exclusão, o Belling tem um método proprietário que ele passou para óculos, de fazer essa exclusão de uma forma mais sensível e específica possível. Então, isso muda um pouquinho, mas geralmente é 3,5 milímetros ao redor do ponto mais fino. E essa exclusão calcula um Best Fit Sphere para essa zona, dessa região central, dos 8 milímetros centrais, excluindo essa área. Então, se você tem uma diferença daqui para aqui, ela vai aparecer aqui embaixo. E aí você tem o amarelinho, que é um sinal de trânsito, verde, amarelo e vermelho, que é essa diferença quando ela tem alteração, ela já começa a ficar amarela. E esses números são diferentes da face anterior e da face posterior. Você vê que nesse caso não tem alteração aqui, mas na elevação, no ponto mais fino para o Best Fit Sphere normal, você tem acima de 12, que é o número que a gente lembra sobre isso. E aí esse acima de 11, 12, isso aqui seria um positivo para a face posterior desse caso. Além disso, você tem os índices de K máximo, o K de mais, no valor ceratométrico axial mais elevado, você tem a asfericidade 0,34, uma cor um pouco mais prolada do que a média. Você tem a elevação da face anterior no ponto mais fino, da face posterior no ponto mais fino, e o que a gente chama de progressão paquimétrica. A córnea ela é mais fina no centro e mais grossa na periferia. Isso é a córnea normal. E existe uma normalidade, que são essas linhas tracejadas aqui, em preto. Essas linhas tracejadas mostram essa normalidade da progressão paquimétrica espacial. E aqui você tem o percentual de aumento. Então, você tem um ponto mais fino e você faz círculos concêntricos no ponto mais fino com raio que vai aumentando. E a média dos valores paquimétricos nesses círculos são dispostas nesse círculo, nessa linha vermelha. E essa linha vermelha, aqui ela se traduz em percentual de aumento em relação ao ponto mais fino, que aqui, claro, começa do zero, porque o ponto mais fino é 0% maior que o ponto mais fino. E aí você tem aqui um desvio da normalidade, esse desvio da normalidade mostra que a córnea ela é afinada, vamos colocar assim. Aqui tem um desvio da normalidade de vários índices combinados, esses índices da paquimetria, da elevação posterior, da progressão paquimétrica, da, da, é, da do combinação da progressão paquimétrica e o ponto mais fino, e esses índices eles são combinados nesse aqui. Existe uma diferença do D quando você fala que o paciente tem uma hipermetropia ou um astigmatismo misto. Existe um cálculo que é ajustado para a normalidade dos hipermétropes que tem uma câmera anterior diferente. Dois números que eu falo para vocês lembrarem é o ART máximo, abaixo de 400, e o BED-D acima de 1,5. Esses são os números que eu uso para suscetibilidade. Um outro trabalho que mostrou o primeiro caso de ectasia depois de SMILE, hoje é o KLEX, ou Small Incision Lenticular Extraction das eyes, a gente tem esse caso que o colega viu esse paciente, falou para não fazer a cirurgia, e um outro colega fez o SMILE. E eu tive chance de ver o arquivo 12 desse paciente, e se vocês quiserem tirar uma foto disso aqui, na verdade, o olho direito e o olho esquerdo são desse caso, mas quando você olha para o cutoff, sensibilidade e especificidade, você pode usar isso daqui para a sua interpretação do Pentacam, porque cada um desses índices você tem um valor de corte, aqui na verdade é um KC, é uma classificação baseada na face anterior da córnea, isso é importante saber que esses índices TKC é Topometric Keratoconus Classification. E eu uso essa nomenclatura, eu falo avaliação
topométrica do Pentacam é quando eu falo da curvatura anterior. E quando eu falo uma avaliação topográfica, eu estou falando de uma avaliação topográfica do disco de plástico. E hoje a gente tem até a avaliação topométrica do próprio ACT. Vários aparelhos de OCT estão dando uma avaliação de curvatura. Então, é importante a gente falar topométrico, que é uma medida da superfície, e topográfico, que é uma medida do plástico. Essa é a forma como eu me refiro. Eu acredito que é uma nomenclatura que eu me entendo com isso, mas talvez a gente não tenha um consenso total sobre a uniformidade de aderir a isso. Mas você tem aqui esses índices. Esses índices todos são índices da face anterior da córnea. E você tem vários índices alterados. Mas uma coisa que chama atenção é o K máximo. 44,6, 43,9 no olho direito e no olho esquerdo. E aqui são 3 escalas diferentes para mostrar diferenças vamos dizer assim, nessa assimetria superior e inferior. E esse caso, com vários índices alterados, tanto no olho direito e no olho esquerdo, inclusive um KC1 que ele detecta na face anterior aqui do olho direito, apesar de 44,6, esse paciente é um caso que a gente chama de ceratocone de baixa ceratometria. É o low KKC, que é um dos artigos da tese que a doutora Luíse Spocarte Gomes ela defendeu com a participação brilhante do Mauro Campos. Na verdade, a tese dela foi a partir da introdução dela para trabalhar comigo, para fazer esse trabalho comigo do Mauro, depois dela fazer o curso aí na escola de córnea. Então, esse trabalho muito interessante mostra a possibilidade de você ter ceratocone em córneas que não têm uma ceratometria tão elevada. Mas aí eu sou muito cuidadoso com essas palavras, e a gente tem que falar devagar para entender. É uma córnea encurvada, mas não é tão curva. Ela é encurvada em relação à esfericidade dela, em relação à distribuição de valores ceratométricos. Ela tem um IS relativamente alto, de 2,72, 2,18, mas o K central e o K máximo são relativamente baixos. Então, isso é muito, muito interessante nessa situação. Então, a gente tem aqui um low KKC. Eu gosto de sempre referir a estudos que você tem uma população maior, para pensar em sensibilidade e especificidade. Você não pode fazer um estudo com 30 olhos, com 50 olhos. Eu diria que acima de 200 olhos, você já começa a poder fazer um tipo de poder para esse tipo de estudo. Mas nesse trabalho, a gente analisou 3.278 olhos estáveis pós-LASIK e a gente olhou para o pré-operatório do Pentacam desses pacientes. E eu consegui 105 casos de ectasia pós-LASIK que eu tinha o Pentacam pré-operatório. Então, o verdinho aqui são esses casos 3.278. Tem muitos casos tem 2 olhos aqui. Aqui também tem muitos casos com os 2 olhos aqui. Então, você vê o valor IS. E o valor IS absoluto, que é o valor da assimetria superior e inferior, aqui não importa se a assimetria, o valor mais curvo está em cima ou embaixo, na geometria da córnea, mas quando você olha para o Rabinowitz, para esse que seria o critério de Rabinowitz, a sensibilidade é 22,9%. A especificidade é muito alta, porque a maioria dos cirurgiões obedece não operar casos como esse. Então, a especificidade é muito alta. Quando você vai para o BED-D, que não era considerado nessa época, esses casos foram operados antes de 2009, o mais recente talvez seja 2010, você tem o valor de 1,5, ele faz uma boa separação, mas ele realmente falha. Você tem 59% de sensibilidade só. Você tem 90,1%. Então, precisa de mais. E esse precisa de mais é a tese que o Bernardo Lopes também fez na Unifesp, que já começamos a usar IA, já com a participação do Aidano Machado, com o Pentacam Random Forest, que é uma forma mais sofisticada de IA. E essa situação aumenta não só a sensibilidade, como a especificidade. E aí você fala, a gente pode fazer mais do que o Pentacam Random Forest? Com o Pentacam, com certeza pode. E aí essa é a evolução para as propriedades biológicas da córnea. E aí a gente tem o Corvus, que faz em 31 milissegundos, 140 frames. Para você, aqui você vê um ceratocone moderado e uma córnea grossa normal. E você vê a diferença da deformação. E a gente precisa colocar isso em número para a deformação, para a relação da deformação no centro da periferia, para o aspecto geométrico da deformação, para a velocidade de deformação, e o Corneal Biomechanical Index do Corvus é o trabalho que o Ricardo Vinciguerra ganhou
o prêmio do Trautmann. Foi o segundo prêmio Trautmann com esse tema, que a gente, trabalhando junto, ganhou. O primeiro foi do Bruno Fontes, que também fez o doutorado aí na Unifesp, com a orientação do Walton, que eu tive o privilégio de poder colaborar um pouquinho. O Bruno, na verdade, usou o Occular Response Analyzer, o ORA, na época Esterese, o CRF e os valores do sinal. Eu acho importante a gente entender que a gente está olhando na geometria para tentar entender a estrutura da córnea. E, com certeza, o Corvis é um tonômetro de sopro e a impressão, cada vez mais, é que ele falta alguma coisa em relação ao entendimento global, um mapa de geometria biomecânica, né, vamos dizer assim. Mas hoje é o melhor que a gente tem. E com o trabalho do El-Sheikh Ahmed, a gente tem já um mapa de stiffness que está vindo a partir do Corvis. Mas o estudo biomecânico é muito importante. E a gente tem que entender que é uma avaliação multimodal. E com a quantidade de informação que a gente tem, a IA vai ser cada vez mais importante. Eu gosto de colocar a IA aplicada, que é você entender o porquê e entender o como, e com certeza ir além. E quando você fala em ir além, essa quebra de paradigma, a gente tem que entender as perguntas que a gente está fazendo. Então, quando você faz, por exemplo, o screening, e a gente, semana passada, teve uma tese de mestrado aqui na Unirio, que a gente tem lá o Pentacan e o Corbis, e a gente fez um projeto de analisar todos os funcionários, estudantes e toda a comunidade que trabalha no Hospital Gafreguinho. E a gente mapeou, tem mais ou menos 2.300 pessoas. A gente conseguiu 515, mais ou menos, eu não tenho os números de cabeça, mas foi um pouco mais de 500 que a gente analisou. Essa tese foi da Lorena Barros. Então, o que a gente fez? A gente fez o Pentacan e o Corvis em todas essas pessoas. E a gente faz um questionário antes para perguntar, basicamente, você tem o diagnóstico de ceratocone? Você já fez uma consulta oftalmológica que teve esse diagnóstico? E quando o paciente já tinha isso, a gente teve 10 pessoas que tiveram um diagnóstico de ceratocone, e essas pessoas tendem aí, estou sabendo que tem um exame de córnea, eu quero fazer esse exame porque eu tenho ceratocone. É uma amostra que vai ser mais viciada para isso. Mas a gente excluiu esses pacientes da amostra. E a gente viu uma quantidade muito grande de pessoas, 13% das pessoas com alteração tomográfica e biomecânica, e em pessoas que não têm o diagnóstico prévio de ceratocone. E a gente fala, será que isso é subclínico, subsintomático? Até a questão da nomenclatura foi muito interessante, a discussão, a Renata Rezende participou, e a gente teve uma discussão bem interessante sobre isso. Mas o screening é diferente de você caracterizar a suscetibilidade para ectasia. É diferente de você confirmar o diagnóstico. E uma vez confirmando o diagnóstico, você vai estadiar e classificar a ectasia. Você tem as clássicas, que é pelúcida, ceratoglobo e ceratocone, mas o próprio ceratocone você pode classificar se ele é central, se ele é paracentral. Tem sempre aquela discussão, esse caso parece uma pelúcida, mas será que é uma pelúcida de verdade? O afinamento mais paracentral. E isso é relevante. Se você, ontem mesmo viu um paciente que a gente se isso é pelúcido ou não é pelúcido. A pergunta não é essa. A pergunta é, será que eu tenho estrutura na córnea para colocar um segmento de anel? E isso talvez seja a pergunta importante para você fazer uma avaliação de prognóstico e um tratamento individualizado. E com certeza o segmento longitudinal desses pacientes, todas essas facetas da diagnose são importantes. Então, é além do diagnóstico para a diagnose. Até mesmo as palavras é difícil de encontrar uma palavra que expressa o que a gente quer falar. Então, esse é um caso interessante. Esse paciente tem um disco de plácido bem alterado no olho esquerdo, você tem uma córnea com um astigmatismo acentuado, uma córnea bastante prolada, é uma córnea com curvatura acentuada. Você vê aqui o K máximo, 8, mais de 8 dioptrias de astigmatismo, você tem um K máximo de 60, então esse paciente tem ceratocone, mas o outro olho dele, aqui em duas escalas diferentes, ele é bem relativamente inocente, um baixo astigmatismo, uma esfericidade bem dentro do normal, e esse paciente tem o que a gente chama de um VAE, Very Asymmetric Ectasia. Ele tem 13 anos, ele tem 20/15 de visão corrigida no direito e 20/60 no olho esquerdo. Então, como é que os exames ajudam? A integração da tomografia com a biomecânica mostra que esse paciente tem no olho direito uma condição leve, frustra da doença. Essa condição leve, frustra da doença requer ser identificada, o stiffness dele é fraco e ele tem que tratar para não coçar os olhos e acompanhar. Com 20/15 de visão, eu particularmente acho que o risco-benefício de fazer um cross-link não compensa. A gente pode discutir talvez sobre isso. Mas o outro olho,
ele tem o stiffness extremamente baixo. E aí, com essa avaliação desse ceratocone, que não é tão avançado assim, em KC2, pelo topométrico do Pentacam, você tem uma situação que, além da idade, esse stiffness aqui mostra um risco grande de progressão. E aí você fala, poxa, tem que fazer então um crosslink. Eu orientei bem a família sobre isso, o paciente entendeu, e aqui você vê 22 de fevereiro de 21, 2 de agosto de 21. E o que é interessante é que o K máximo diminuiu de 60,6 para 59,5. Mas essa região aqui, se você vê o B, que é o exame mais recente, e o D, que é o exame mais anterior, você faz essa subtração, você tem o encurvamento. E esse encurvamento condiz com o ABC do Belling. O ABC é a face anterior, o ponto mais fino, é a curvatura no ponto mais fino na face anterior, a curvatura no ponto mais fino na face posterior. Aqui o Michael colocou em milímetro, ele faz uma, uma avaliação estatística para ver se isso é estatisticamente diferente de acordo com a repetibilidade, e você tem alteração e também um pouco de perda de visão. Então, esse paciente aqui está perdendo a oportunidade, ele tem que ser operado o mais rápido possível. Ano passado, na ESCA, eles me pediram para falar como ler uma topografia em 100 segundos. Então, eu coloquei, a primeira coisa é como o Mauro colocou, a ver a qualidade do exame. Centralização, as miras, a transmissão das miras, o mapa de cor. No caso do Pentacam, você vê o Edge Detection, você vê os índices. E esse é um paciente que tem 19 anos, tem 20/15 de uma visão corrigida. Eu fiz a refração baseada no Wavefront, e essa refração dá 20/15 para ele, tem a córnea fina. Então, esse paciente, se você olhar aqui os mapas diferentes de cores, mapa de curvatura axial com diferentes cores, você vê que é um astigmatismo regular. Quando você olha para o topométrico do Pentacam e o topográfico do Plácido, você vê muito parecido, inclusive nos índices. Os índices são relativamente inocentes. Quando você vai para o Scheifele, você tem um mapa quadro e você tem o Belli-Ambrósio. E você tem índices de suscetibilidade alterados. E esses índices de suscetibilidade, eles mostram realmente que tem alteração. Então, você tem uma alteração, o BED-D acima de 1,5 e um ART máximo abaixo de 400, aqui até bem mais baixo. Mas quando você vai para a tomografia, esse é o olho esquerdo, você vê que a córnea tem um epitélio grosso nessa região aqui. Mas aqui é o olho esquerdo, então o epitélio está grosso nessa região, não é a região do ponto mais fino. Aqui nessa região, o epitélio está relativamente de espessura normal, mas ele está mais fino. E essa diferença é uma diferença de quase 10 micra, isso você vê em 2 OCTs. Você tem a diferença no espectro domain, que é o OptoView, o RTView, que eu uso desde 2013, e você tem a diferença no Swap Source do Cassia 2. Então, quando você vai para esse tipo de situação, você vê que ele tem um TBI alterado. E aí você fala, poxa, e aquele epitélio grosso? O epitélio ele é grosso, relativamente grosso, mas ele é afinado. E você tem um stiffness baixo. E aí você fala, mas qual é a resposta certa? Esse paciente, ele fez um LASIK, esperou algum tempo para ter certeza que está estável, para dizer que ele não tem ceratocone, ele tem que... Aí você olha para o outro olho desse paciente. O outro olho desse paciente, ele tem um ceratocone bem avançado. Esse é um outro caso de um ceratocone altamente assimétrico, que você tem alterações importantes que você consegue detectar além da face anterior do lado esquerdo. E esse caso eu chamo de forma fluxa de ceratocone. E o outro olho dele, você vê o mapa epitelial dele, é um epitélio com uma espessura bem grande. Então, não é o epitélio fino que é o ceratocone. Na verdade, é o padrão de distribuição paquimétrica do epitélio que vai fazer a diferença. E aí você tem toda essa situação aí dessa revolução do OCT. Tem vários aparelhos. O Antero, o Cassia 2, que são aparelhos excelentes, que a gente tem experiência no dia a dia. O Revo, que ele faz uma avaliação multimodal. O RTView, que evoluiu para hoje, que a gente tem com o Solix, passando pelo Avante, a tese do César Mota, que mostrou a repetibilidade boa com os mapas de paquimetria total e epitelial com os cirros, o MS-39, que está na ordem do dia, e no Pentacam a gente tem uma evolução, e essa evolução é o Pentacam Cornea OCT, que a gente lançou agora, tem menos de um mês no Congresso de Barcelona,
Aqui é o Andreas Scheimiller, que é o grande gênio do Research and Development da Oculus, e aí você tem o Scheinfeld junto com o OCT. Isso é um sinergismo. E não é um sinergismo... para ser sinergismo, você tem que ter uma resolução muito grande do OCT. E esse OCT faz 1,9 micra, que é o que a gente chama de biópsia ótica. Aqui você tem um paciente com ceratocone avançado, e olha a diferença do Scheinfeld e do espectro domain OCT. E isso permite você entender alguns detalhes que até então a gente não teria condição de ver. E com certeza eu uso o OCT desde 2013, o RTView. E eu já falo em biópsia ótica desde então. Mas a gente cada vez mais fica impressionado e eu acho que essa tecnologia do OCT vai evoluir e muito para ajudar a gente a fazer essas situações. Daqui tem um caso de um VAE. Aí você tem uma avaliação topométrica do ácido axial e do tangencial do plácido. Você tem aqui o TBI 0,98 e 0,58, e você vê aqui o mapa epitelial. E aí o mapa de cores é interessante, porque o RTView, por exemplo, ele bota o azul como epitélio mais fino. Aqui eu consegui mudar para o azul ficar mais grosso. Então, você tem aqui uma relação do centro e da periferia, que você tem uma região central mais fina, e essa região central mais fina, apesar de não estar fino, está afinado. Isso é importante da gente entender. Não está fino, mas está afinado. E você tem que correlacionar essa região mais fina com a elevação anterior e com a elevação posterior. E isso é importante, porque o Dan Reinstein ele promove já há um tempo que o epitélio é a forma mais sensível de, literalmente, você avaliar o ceratocone. E apesar de eu ser extremamente, admiro muito o Dan, é um grande amigo, deixaria ele operar o meu olho se eu tivesse condição de fazer a cirurgia de LASIK, fazer o presbionde, eu faria com ele, se eu tivesse uma córnea, vamos dizer assim, com boa estrutura. Na verdade, isso é até uma questão que eu ainda tenho que resolver na minha vida, mas eu discordo dele, porque até baseado nas leis do Dan Reinstein, as leis de espessura do Dan Reinstein, que foi a tese uma parte da tese da Marcela, também foi tese aí na Unifesp, o epitélio ele reage, ele preenche as depressões, ele afina nos picos. Aqui é um pós LASIK, aqui é um paciente que tem aquele caso um ceratocone avançado, ele fica bem fininho, e aqui você é um paciente que tem uma alteração cicatricial, que tem uma hiperplasia. E isso é proporcional à quantidade do estroma e ao padrão espacial dessa situação. Então, o epitélio reage. Então, ele não é, por definição, a primeira coisa que acontece que você pode detectar. Eu acho que a gente tem que ir para a biomecânica, talvez para a biologia molecular, e cada vez mais entender sobre isso. E aqui é o trabalho da primeira publicação do OCT, que é como se você estivesse botando luz, né? Olha, o Scheinfeld e essa situação. E isso ajuda no dia a dia. Esse paciente queria fazer a cirurgia de catarata, queria botar uma lente premium, né? E era um paciente que queria fazer a cirurgia de catarata, e eu mostrando essas imagens para ele, talvez essa aqui já resolveria tudo. Olha, você não pode operar a catarata sem tirar esse pterígio antes. Ou se for te deixar o pterígio, a gente não pode botar uma lente, porque você tem um astigmatismo. E ele entendendo isso aqui ajuda na educação do paciente. É bem interessante. E você vê a diferença do Scheinfeld e do OCT. E muita gente fala, eu não preciso do Scheinfeld. Eu acho que precisa, porque a opacidade que você quantifica com a luz visível, a luz azul visível do Pentacam, ela vai adicionar na avaliação que você tem literalmente, essa biópsia ótica que você vai ter. E em casos como esse, por exemplo, você tem um paciente com uma distrofia látice recorrente, já fez PTK, vai fazer outro PTK, você começa a avaliar se vale a pena fazer o PTK com esse tipo de detalhe. Isso ajuda muito no nosso dia a dia. Para ver a profundidade do anel, você vê a hiperplasia do anel, tudo isso é bem interessante. Então, para a interpretação do Pentacam, começa com porquê, considera o como, qual tipo de avaliação você tem disponível. Se você tem um Pentacam tradicional, um AXL, o AXL Wave, o córnea, com OCT, vê a qualidade do exame, vê os tipos de mapa, os índices de displays, os mapas de cores, cada vez mais usar a inteligência artificial e essa integração com o OCT, que faz um sinergismo muito interessante com mapas de espessura epitelial com alta repetibilidade. Tudo isso vai ajudar a gente cada vez mais nessa interpretação. E é uma área muito interessante de se dedicar, porque não é só cirurgia refrativa eletiva, é cirurgia refrativa terapêutica. Eu fico muito feliz de poder colaborar com a Unifesp sempre. É um prazer estar com vocês e espero ter colaborado e contribuído um pouquinho nessa discussão.
O Renato, como sempre, aprendendo com você, né? É sempre bom assistir e assistir novamente as suas aulas para a gente poder lembrar de todos os detalhes. Esse novo ACT, ele teria um acréscimo em termos de propedêutica por causa da definição? Não tem nenhum outro ACT que tenha tal definição ou tem? Tem um modelo, o pessoal do Bascom Palmer, a gente viu isso há muitos anos atrás, o Rodrigo, Mas era eh, protótipo, né? era um protótipo. Eu acho que você estava até nessa viagem que o Sim. pessoal, a gente fazia aquele curso de janeiro lá no Bascom Palmer. Ah, E Lergan, não era? exatamente, era State of the Art, muito legal, com Carlete, vários amigos. E a gente via esse OCT, o Rodrigo Hoffman, era a pessoa que estava ligado, e isso realmente tinha. Eu acho que existem OCTs com essa repetibilidade, com certeza, mas comercialmente disponível, se eu não me engano, o OCT do Pentacan é o que tem Vai ser o mais. Ah, que essa precisão interessante. maior. E existe até, você começa a estudar sobre o OCT, começa a aprender o que que é o Spectral Domain, o que que é Swap Source, como é que ele faz esse claim desse 1.9 no tecido. E existem muita coisa, é uma área que a gente vai ver muita definição, muito aumento, muita melhoria, muita evolução. É uma revolução em rápida evolução. Uhum. E no ACT vai haver algum tipo de índice também para colaborar com a avaliação multimodal? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Eu estou vendo o Zé Álvaro aqui. Semana que vem a gente vai estar lá vendo o consenso, né? E eu estou curiosíssimo para saber o que que teve ou não de consenso sobre o epitério, sobre a biomecânica. Eu estou aqui com uma curiosidade quase que visceral aqui para entender. Mas eu acredito que muita dessas perguntas que precisa da tecnologia, de resposta e diagnose para a gente vai ter o epitélio. Eu acredito na integração do epitélio. Na tese do Aidan, a gente já começa a falar de índices epiteliais com algum tipo de contribuição para a biomecânica e a tomografia. E é Uhum. claro que é que nem quando o Bruno Fontes fez a tese, que tinha o Pentacan e tinha o Ocular Response Analyzer, eram dois aparelhos totalmente diferentes. E fazer a integração dos dois era muito difícil, principalmente com a Uhum. tecnologia que a gente tinha na época. Hoje eu já vislumbro essa possibilidade de você colocar o epitélio dentro do TBI. É o Uhum. que a gente está buscando. E certamente isso vai ser até mais rápido do que a gente fez com o Pentacan e Cordes. Tá, agora, Renato, quando a pessoa só tem o Pentacan para avaliação, e aí ela chega numa conclusão de que aquele é o paciente que precisa do Corvis para complementar as informações necessárias para indicar ou não a cirurgia. Aí o paciente vai para um determinado local fazer o Corvis, mas para fazer o cálculo do TBI, você precisa estar com as Tem que ter. duas informações. O que você me diria a respeito disso? É, precisa de estar junto e precisa ser feito talvez até na mesma hora. Você pode pegar um Pentacan de um dia e o Corvis de um outro dia e botar no software e calcular, entendeu? Isso é possível, o Hum, software vai permitir você fazer isso, mas existe uma questão até do momento e da pressão naquele momento, isso influencia. Então, uhum, o ideal é você ter os dois juntos e fazer um seguido do outro. E uhum, talvez, e eu coloco isso muito claro, eu trabalho com outras empresas também, o Cássia, o Antério, o Revo, existem, a grande vantagem que eu acho que eu vejo no Pentacan hoje é você ter essa combinação com a inteligência artificial, com uhum, o Corvis. É o uhum, grande ponto. E agora com o Pentacan OCT a gente tem uma nova dimensão, mas não é o único OCT que existe e existe uma diferença muito grande. O OCT de córnea, ele só vê a córnea. Ele não vê a câmera anterior. Então, se você quer ver uhum, cristalino, se você quer ver ângulo, etc., o Cassia 2 e o Anterior, você vai ter uma vantagem em relação a isso, para você fazer um uhum, OCT de segmento anterior. Isso para uhum. cirurgia de catarata pode ter uma relevância maior, mas são outras discussões. É que é sempre beyond but not over, esse é o ponto. Aham. Ok, obrigada, Renato. Posso Eu que perguntar agradeço. aqui pro Renatão? Renato, Grande. um prazer tê-lo aqui, sempre abrilhantando as nossas reuniões com seu conhecimento.
sua experiência. E eu queria te fazer basicamente três perguntas rápidas. A primeira é sobre, você falou de biópsia por imagem, né? Que a gente está chegando num grau de precisão, principalmente com o ACT, que realmente a gente consegue enxergar coisas que nós não conseguíamos há pouco tempo atrás. A minha pergunta é, apesar de ser uma tecnologia diferente, vocês vejam que era um sonho ter essa integração do Pentacam ou do tomógrafo com o OCT, agora já é possível, mas você vê alguma perspectiva da gente talvez juntar a microscopia confocal para você realmente ver a nível celular, aí não é só nem só a nível anatômico, mas ver a nível celular alguma das alterações de, por exemplo, ceratocone, a gente sabe que o epitélio é diferente, ceratócito, inervação, a gente chegar num grau de a gente chegaria num grau de análise multimodal muito mais refinado, podendo observar melhor as células, estruturas realmente microscópicas da córnea. Sim, com certeza. O InFace OCT é possível você fazer contagem celular endotelial com InFace OCT. Isso pode trazer uma dimensão de aplicabilidade clínica muito grande para o OCT de córnea. E você pode fazer isso em planos diferentes, como o Confocal faz. E eu lembro que, acho que foi na academia do ano passado, eu estava vendo um OCT lá da Optopol, e ele perguntou para mim, mas o que que você quer ver na córnea? Eu falei, eu quero ver a mitocôndria. Eu quero ver a mitocôndria do endotélio. É. Aí ele olhou assim para mim, fez uns cálculos. É possível, é possível. Com Então certeza, você acha isso, que isso o OCT vai evoluir a ponto da gente conseguir examinar sim, sim. estruturas celulares mais Ah, com o InFace, se você botar InFace OCT no Google, você já vê o OCT mas o dando. InFace, você vê as células, você não consegue ver exatamente detalhes das células. Na Você vê melhor do microscopia que. confocal você consegue. Você vê. Eu acho que a gente vai conseguir fazer melhor do que o confocal com o OCT. Pode ser, verdade. Outra Ô Zé, a pergunta para você. diferença aí é a resolução axial, né? Porque a resolução lateral, pelo que o Renato mostrou, 1.8 já é a mesma do microscópio confocal, entre 1 e 2. O que falta é axial, é o que limita a tecnologia do OCT para você ter imagens melhores, né? Isso é uma limitação importante. Eles estão em torno de 30, eu acho, enquanto que na microscopia confocal, você tem a resolução axial de 4, 5 por aí. Então, realmente, você tem condições melhores de ver isso daí, né? Mas estamos longe de chegar no DNA, né? Que é o que realmente a gente quer. A É, expressão aí sim, proteica, né? aí sim. É É, isso que mas é a grande barreira, né? o que a gente percebe nitidamente é que a tecnologia consegue avançar numa velocidade muito maior no ACT, né? Realmente, o que a gente está conseguindo ver na evolução do ACT, tudo bem, no Pentacam, os índices, a possibilidade da inteligência artificial, mas o avanço na tecnologia do ACT realmente é surpreendente. Eu acho que é o que o Renato comentou, é o que vai permitir a gente, vamos dizer assim, praticamente substituir o que a gente tem com a microscopia confocal hoje em dia. É, Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quando você tem uma forma frusta de ceratocone, ou quando você tem uma simetria muito grande, no Pentacam, é, claro que você vê o mapa, depois você vê o mapa do outro olho e você pode pegar essa diferença. Mas existe uma comparação, um software que faz a comparação entre os dois olhos, uma comparação inter-olho, para você, de repente, ter algum índice ou valor que mostre essa possibilidade? É um trabalho do Bernardo Lopes, junto com a Maria Henrique, esposa do Luiz Esquerdo, que é o Inter-Eye Asymmetry. Esse é um índice extremamente poderoso. Você está absolutamente certo. E você precisa fazer um mirror image. Você pega o olho direito com o olho esquerdo é,
fazendo o espelho, o espelhamento nasal temporal para Espelho. você nasal com nasal, temporal com temporal. Isso alguns Ah, OCTs já muito. fazem. O Anterion tem um ADOS comparison que eu gosto muito de fazer, para você ver algumas coisas. Mas isso então vai ser feito no Pentacam. Isso já é feito em vários aparelhos, vai ser feito no Pentacam também. Eu espero, já era para estar sendo feito, mas a gente às vezes não tem a velocidade que a gente Maravilha. gostaria. E, e a última pergunta é sobre a biometria do Pentacam. Esse aparelho combinado com a CT, a gente vê que entrou, né, não nesse último modelo, mas no penúltimo, a biometria. O que que você pode... Você usa a biometria Muito. do Pentacam ou você combina as duas? Não, O que que eu uso você sim. pode falar? Eu uso sim. O Pentacam AXL e o AXL Wave, você tem um PCI, que é o Partial Coherence Interferometry. É o tipo de biometria ótica de entrada, que foi o que o L-Master inicial trouxe. Você tem um pico no epitélio e um pico na retina. Depois isso evoluiu para o OLCR, que você tem os picos intermediários do endotélio, da face anterior e posterior do cristalino, ah, e depois veio o Swap Source, simplificando isso. Tem algumas coisas assim de diferença de tecnologia, mas o PCI é bom o suficiente para você medir a maioria dos casos. E ele é o que está sendo usado junto com o Pentacam XL-Wave no Ray Tracing da Alcon. A evolução do Contura, que é a topo guiada, é o Ray Tracing da modelagem total, que é um trabalho até do Mirko Yankov, junto com o Michael Mrohr e o Theo Seiler, bem antigo, que demorou muito para ser lançado. E ele conseguiu ser lançado com um aparelho só, que é o Pentacam XL Wave, que a Alcon comercializa na Wave Light como, acho que é Biograph, não, é o Sitemap. É o Sitemap. E é muito bom, eu gosto muito. E uma das coisas que eu uso muito é pegar, em alguns casos que eu não consigo medir a biometria com PCI, em alguns casos de córnea mais irregular ou com o cristalino muito denso, que é uma limitação da biometria ótica, você pode medir no outro, e eu uso a fórmula do Pentacam. As duas fórmulas mais interessantes que eu vejo são as de Ray Trace. Além da Barrett, é a do Olsen e a Oculix. E a do Olsen no Pentacam é muito boa. Eu tive até com ele agora na Escas e foi bem interessante a conversa. A forma como se pensa em calcular a lente com essa geometria ótica analítica é bem interessante. Eu acho que, é, às vezes, a medida não é tão boa com o PCI, mas você consegue usar o Olsen para fazer o cálculo da lente. Muito bom, meu amigo. Obrigado e até mais, né? Até logo Tá, mais. obrigado. Gente, eu vou precisar ir, porque o hospital já está me mandando mensagem aqui. Hoje é um dia bastante cheio, a gente vai fazer o treinamento com o Visumax 800 lá, e está um pouco agitada amanhã. Mas é um prazer estar com vocês todos. Obrigado pela oportunidade, o convite. É sempre um prazer ver todos vocês. Parabéns pelo grande trabalho que vocês fazem e é uma honra poder colaborar com vocês. Um abraço, Renato. Tchau. Bom dia a todos.